E pessoal, nós vamos dar continuidade ao capítulo de formulação diferencial, movimentos fluidos, e agora nós vamos entrar na equação da conservação da quantidade de movimento linear. Tá? Essa equação é exemplo da formulação integral. Ela é obtida a partir da aplicação da segunda lei de Newton, agora para uma partícula infinitesimal, tá? Ou seja, que tem uma massa infinitesimal dm. Tá? Quando a gente viu isso para um sistema finito, veja que nós estamos falando de sistema, né? Para um sistema finito, nós vimos o seguinte: a força resultante externa, o somatório das forças externas que atua sobre um sistema, é igual à variação temporal da quantidade de movimento linear. Né? Isso aqui é a segunda lei de Newton para um sistema. Né? Na verdade, isso aqui não fui eu que apresentei para vocês. Isso aqui é algo que já se conhece, né? Lá da mecânica, de aulas de mecânica, de física mecânica que vocês tiveram, né? Essa variação da quantidade de movimento, ou melhor, essa quantidade de movimento linear, é dada pela velocidade vezes a massa, tá certo? Se eu tiver um sistema infinitesimal, então eu posso escrever que a força externa infinitesimal que atua sobre a minha massa infinitesimal continua sendo a variação temporal da quantidade de movimento, só que essa minha quantidade de movimento, né, é v vezes m, certo? Então eu posso aplicar a regra da cadeia e fazer o quê? Que isso aqui é igual a v dm dt mais dm dv dt. Só que como eu estou falando de um sistema, o que é um sistema, né? Um sistema é uma massa bem pequenininha, uma matéria definida. Ou seja, não entra e não sai massa de um sistema. Um sistema é diferente de um volume de controle. Né? Um volume de controle você tem entrada e saída de massa. Um sistema você não tem. Consequentemente, dmdt vale zero. E o único termo que vai ficar aqui é dm dv dt. Então, df igual a dm dv dt. Aí, nós vamos recorrer àquela nossa análise da aceleração da partícula. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a aceleração da partícula. Né? Só que a aceleração da partícula ela tem as componentes convectiva e a componente local. Então a gente substitui isso, né, naquela relação ali. E substituindo esse dvdt então dentro da relação do somatório de forças, nós vamos chegar numa relação que é essa que está colocada aqui. Ó. Então, o somatório de forças externas que atua sobre o meu sistema é igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração aqui aberta já, né, em função das suas componentes convectiva e local, tá certo? Já que nós estamos olhando para um campo de escoamento no final das contas, né, nós vamos querer obter uma equação da conservação da quantidade de movimento linear que permita, no final das contas, eu calcular o campo de velocidades, u, v e w, que nada mais é ou nada mais são do que as componentes do meu vetor velocidade no meu escoamento, né? No meu escoamento, ou seja, em um domínio de cálculo, né? De um domínio que seja dado por coordenadas x, y, z, ou seja, um campo de escoamento, né? Um campo vetorial que possa representar em função de u, v e w. Tá certo? Então, veja que esse lado de cá, ó, nós temos um lado que já está ok. E a gente falou de aceleração aqui justamente com o objetivo de poder mostrar que eu posso substituir esse dv/dt por isso daqui. Né? Então, por isso que eu falei de aceleração para vocês. Tá? Agora, o que está nos faltando é esse cara aqui, ó, df. Tá? Porque, como a gente está falando, a gente precisa de equações para calcular u, v e w. Né? U, v, w. Tá certo? Veja então que o lado direito dessa expressão ele está se encaminhando para algo que está ok, porque aparece o v e w, aparece velocidade, só tem velocidade aqui, né? As variáveis dependentes é velocidade e tem a massa. Então
Então, do lado de cá, seria importante que aparecesse como variável dependente o v e w também, porque daí eu ficaria com uma equação que eu poderia resolver para calcular a velocidade. Tá certo? Então vamos lá, vamos tentar escrever a nossa força, nosso dF, em função de velocidades do escoamento. Essa é a missão agora. Tá? Então, para fazer isso, eu vou precisar, da mesma forma que nós aplicamos a equação da conservação da massa, nós vamos pegar um volume muito pequenininho, né? Um elemento de fluido muito pequenininho, tá? Que está colocado aqui, está aqui meu sistema de coordenadas cartesiano. E o que eu vou fazer nele? Já que nós estamos falando de força, eu vou ter que identificar quais são as forças que atuam no meu volume elementar. Tá? E daí vocês vão começar a lembrar lá da parte de forças, quando a gente começou a falar lá atrás, quais são os tipos de força que atuam no corpo. Falamos de conceito de tensão, né? Campo de tensão. Tudo isso está conectado com o que a gente viu lá no início do curso, né? Então nós vamos ter as tensões normais e as tensões cisalhantes, né? E elas estão associadas com as forças de superfície, que podem ter natureza de atrito, né? Ser motivada por força de atrito ou por forças de pressão, tá certo? Coisas desse tipo, né? Que a gente comentou. E quando nós olhamos para força de corpo, são aquelas, por exemplo, devidas à gravidade, né? Tá ok? Então, olha só, para não poluir muito a análise e o desenho, nós vamos fazer isso apenas para uma direção, que é a direção x. A dedução para o resto é por analogia, tá? Veja que nós estamos interessados numa equação vetorial, né? Nós vimos a equação ali atrás, né? A força, ela tem um vetor velocidade ali, então eu preciso, na verdade, obter três equações escalares para u, v e w, né? O que nós vamos fazer aqui é fazer esse raciocínio para a direção x, tá ok? Então, quais são as forças que atuam na direção x? Tá? Olha lá, ó. As forças de superfície são essas aqui, ó. Ó, lembra lá que nós tínhamos a tensão. O primeiro índice é plano, o segundo é a direção. Tensão no plano x na direção x, ou seja, uma tensão normal, né? O plano e a direção têm o mesmo índice, né? Xx, então a gente denota por tensão normal, sigma. Tensão tal yx, plano y, direção x. Tensão tal zx, plano z, direção x. Ou seja, todas elas na direção x. Então aqui aparece uma representação delas, ó, tá? Em todas as faces do nosso domínio, né? São 6 faces aqui do nosso cubinho, tá ok? Então essas aqui na face x e x é sigma xx e sigma xx, só que como nós arbitramos que a tensão no meio do meu volume ela é sigma xx, tal yx e tal zx, a gente faz aquela história, né, da expansão em série de Taylor para a face da esquerda e para a face da direita, né? Então, se o meu volume tem largura ΔX ou dx e o centro dele está exatamente na posição dx sobre 2, eu vou ter que essa face da esquerda vai estar na posição menos dx sobre 2, ou x menos dx sobre 2 em relação a esse sistema de coordenadas, né? Tá certo? E a minha face da direita estará numa posição x mais dx sobre 2. Não esquecendo que esse x é a posição x do centro do meu elemento em relação a esse sistema de coordenadas, né? Posição aqui. Ok? Então, aplicando série de Taylor, eu não vou deduzir aqui de novo, mas eu vou ter que a tensão nessa face seria a tensão de referência no ponto central, menos a variação da tensão com x dx sobre 2, truncada nesse termo, né?
E do lado de cá seria sigma x mais dx sobre 2, derivada da tensão em x dx sobre 2. Tá certo? Mesma coisa para as tensões tal yx e tal zx. Né? Se agora eu avançar para as faces superior e inferior, e frontal e posterior. Né? Então, essa tensão aqui, ó, tal zx, né? Tá na posição z mais, né? saindo aqui do nosso plano, mais dz sobre 2, e lá no fundo seria z menos dz sobre 2. Né? E a mesma coisa para cima e para baixo, mais ΔY sobre 2 menos ΔY sobre 2. Então, eu terei o seguinte. Essa aqui é a mesma história que nós fizemos lá para a conservação da massa, né? Olhando lá para o produto de ρ vezes a velocidade, né? Vezes a área, que a gente estava querendo olhar o fluxo de massa. Agora nós estamos olhando para a força. Mesmo, é análogo, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte, esse termo aqui, que é o termo na face da direita, que é positivo, tá vendo? Somando, veja que eu tenho que fazer um somatório aqui, né? Então, a minha força externa na direção x, força externa de superfície, o somatório das forças de superfície na direção x, é isso que quer dizer esse termo, com Dzinho, porque é em um volume infinitesimal, vai ser a força associada com a tensão normal na face da direita, mais a força associada com a tensão normal, sigma, na face da esquerda, só que daí aparece um sinal de menos, porque essa tensão está orientada para a esquerda, tá? Mais tal yx, então mesma coisa, tal yx, né, seria na face superior, menos na face inferior, e assim por diante, né? Então esses termos aqui negativos sempre aparecendo com relação às faces inferior, da esquerda e posterior, né, lá de trás, né? Certo? Isso aqui foi arbitrado, é porque foi arbitrado, quando faz essa análise aqui, que todas as tensões são positivas. Todas as tensões estão positivas aqui nessa representação. Tá? Poderia ter arbitrado todas negativas também, fazer a dedução, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Tá? Isso não tem que afetar o resultado. Então, por que é uma tensão positiva? Só lembrando, o que é uma tensão positiva? Convenção, aquelas onde o sinal do plano e da direção são iguais, ou seja, ambos negativos ou ambos positivos. Né? Então, plano y positivo, sentido de x positivo, tensão positiva. Aqui embaixo, que é do outro lado aqui, né, na face contrária, né? Eu teria, se eu estivesse olhando por baixo, né, esse elemento, né, então eu teria tensão de y negativa, plano negativo de y, né, e sentido x negativo, ou seja, uma tensão positiva, né? Tá certo? Bem, então a gente faz essas contas aí, ó. O que vai acontecer? Faz aqui isso aqui vai cancelar com isso, né? Isso vai cancelar com isso. Isso vai cancelar com isso. E o que vai acontecer é que vai me sobrar as somas disso com isso. Como tem dx sobre 2, com dx sobre 2 vai dar dx, né? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar tudo positivo. Então vai dar derivada em relação a x da tensão normal, derivada em relação a y da tensão cisalhante no plano y, derivada em relação a z da tensão cisalhante no plano z. Tá? Tudo na direção x, né? Observe que o segundo termo é sempre na direção x. dx, dy, dz. Tá? Então, isso aqui tá ok. Tá ok. Então, a gente fez até aqui uma manipulação da somatória das forças de superfície que atuam na direção x. Né? Falta falar das forças de corpo. Força de corpo, a gente simplesmente pode imaginar que nós temos um vetor aceleração da gravidade na direção x, né, uma componente desse vetor, de forma que o ρ vezes dv é a massa,
e nós temos uma componente de força gravitacional na direção x, que vai ser exatamente proporcional à componente da aceleração na direção x, né? Então, eu tenho que a força de corpo na direção x é ρ gx dv. Tá? Então, o somatório das forças externas que atuam na direção x no meu volume elementar é a soma das forças de corpo com superfície, que vai dar isso daqui. dx dz. Só somei, né, o que a gente tinha obtido antes com isso aqui. E agora, se eu substituir isso dentro da nossa equação da conservação da quantidade de movimento na direção x, nós vamos obter isso que está colocado aqui, né? Tá certo? Tem um passo que está oculto aqui, né? Na verdade, lá no primeiro slide nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos dm, u, né, dv dx mais v dv dy mais w dv dz mais dv dt. Ou seja, aqui nós escrevemos só para uma direção, então se eu escrevendo só para a direção x, eu vou ter u du dx mais v du dy mais w du dz mais du dt. Né? E o meu dm é a mesma coisa que ρ dv, né? Vezes, então, faltou só multiplicar aqui, né? Vamos tirar aqui, ó. Né? Vamos multiplicar aqui na frente. Rho dv. Mas o que é dv? É dx, dy, dz. Tá certo? Então, esse dx, dy, dz aqui, ó, vai cortar com esse dx, dy, dz aqui, né? Lado da força. Vai sobrar essa turma aqui, ó. Que tá aqui, né? E do lado de cá vai sobrar isso com a turma que está entre parênteses aqui, ó. Tá? Então tá aí. E aí vocês estão pensando, não me adianta de muito isso daí, né? Nós ainda temos um problema aí, tá? Já vamos chegar lá, mais um passo de cada vez. Veja então que eu tenho a equação na direção x aqui, e fazendo para a direção y e z, não vou deduzir aqui, né? Só substituir u por v aqui nas derivadas, né? E as tensões também de forma, né, a gravidade na direção y e as tensões de forma apropriada, né? Sempre com o segundo y igual na mesma direção da equação, né? O segundo índice, desculpa, na direção da equação, tá? Aí, ó, aqui já estou passando, né? Então, a nossa dificuldade agora é o seguinte, nós queremos obter a equação escrita em termos de velocidade. Então, eu vou ter, continuo com tensões aqui, ó. Então, eu tenho que sumir com essas tensões, tanto na direção x, quanto na direção y, quanto na direção z. Então, eu tenho 9 componentes de tensão, 3 em cada equação, e eu preciso dar uma forma de escrever eles em função das velocidades, porque senão eu não consigo de forma alguma resolver esse problema aqui. Então, aí é que surgem o que a gente chama de relações constitutivas do fluido. Tá? E que dependem da característica do fluido. Tá? Então nós temos aqui, ó, que para um fluido newtoniano, lembra o que é um fluido newtoniano? É aquele em que a viscosidade não varia com a taxa de deformação. Né? Então o U ele não varia, né, não é função da taxa de deformação, que lá quando a gente apresentou isso, a gente apresentou como du dy, né? Para um caso simplificado, tá? A gente estava falando de apenas uma velocidade numa direção, nosso escoamento só tinha uma velocidade numa direção, né? Então fazia tal yx igual a mi du dy, né? Então isso era um fluido newtoniano. Então para um fluido newtoniano, né, obtivemos as relações aqui, ó. A dedução dessas relações, que são relações que relacionam a tensão
com a velocidade. Tá vendo? Ó? Tensão com a velocidade. Né? Todas elas têm relação entre tensão e velocidade. Essas relações elas não são triviais, nós não vamos deduzir elas aqui. Isso aqui é coisa para cursos de muito mais profundidade. Tá? Inclusive não tem nem no nosso livro texto essa dedução. Então, não é nosso objetivo entrar nisso, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Basicamente, aqui nós temos aqui as relações entre tensão e velocidade, que elas são válidas para um fluido newtoniano, ou seja, para grande parte dos fluidos de engenharia, como água, ar, óleos, gasolina. Então, com isso você resolve boa parte de problemas de engenharia. E para problemas, então, em que tá essa situação, para o fluido newtoniano, tá? Ok? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, né? Observe, então, que nós temos as tensões na direção normal, estão aqui, ó, sigma xx, sigma yy, sigma zz. Veja que elas têm um componente aqui que é pressão, ó. Pressão. Lembra quando a gente viu hidrostática, né? Estática dos fluidos? Que naquela situação o fluido estava parado e as únicas forças que atuavam sobre um elemento de fluido eram as forças devido à pressão. E elas atuam sempre normal e contra a superfície do fluido. Ou seja, contra a superfície do fluido, negativa, contra. Né? E são normais, ou seja, por isso que elas são uma parcela da tensão normal. Só que a tensão normal ela não é só dada pela pressão. Se eu tiver um fluido em movimento, a minha tensão normal ela vai ser dada pela combinação da pressão com o aparecimento de tensões normais, né? Ou a outra parcela que se dá devido à variação ou deformação linear de um fluido. Ó, veja que aqui eu tenho variação de U com X, aqui é um divergente de velocidade, então isso aqui vai ter uma cara do tipo du dx mais dv dy mais dw dz, isso aqui é o divergente de velocidade, né? Ou seja, vão ser variações de U na direção em que U atua, direção de V na direção em que V atua, variação de W na direção em que W atua, né? Então isso tem a ver com a deformação de um fluido, né? Se nós imaginarmos que nós temos um elemento de fluido aqui, uma deformação linear. Opa! Nosso elemento fluido. Aqui ele está tendo uma deformação, né? Então quer dizer que ele pode estar com variação de velocidade na direção x, diferente do que ele está na direção y. Tá? Certo? Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas só para passar um sentimento para vocês, né? Que isso vai acontecer se eu tiver tensões atuando na direção normal, né? Essas variações aí. Tá? E as tensões de cisalhamento, ó, tal xy, tal yx, elas são coincidentes, a gente chama de um tensor simétrico. Elas são μ deu dy, ó. Lembra do μ deu dy que a gente tinha? Só que genericamente ela pode ter uma outra componente, um dv dx. Veja que é análogo isso. Deu dy é eu ter uma variação, né? Digamos que aqui tem o nosso y, o nosso escoamento está aqui, então eu tenho só velocidade na direção x, né? O meu u, tá certo? Então eu vou ter uma variação de u ao longo de y, né? Lembra lá que a gente tinha um perfil de velocidade aqui, né? Daí tu queria calcular lá a tensão, né? Mas eu poderia ter um escoamento aqui, né, com tridimensional ou com componentes também na direção v e a velocidade v variando com x. Então a minha tensão tal yx ela vai ser dada pela combinação dessas taxas de deformação, tanto na direção y quanto x. Grande parte dos escoamentos aí que a gente vai aqui que nós trataremos no curso certamente vão ter somente essa composição, né? Essa du dy, né? Bem, o que mais que nós podemos falar? Eu acho que é isso, né?
que é o importante aí pra gente. Então, a partir do momento que eu substituo essas relações dentro da minha equação da conservação da quantidade de movimento, aparecem as velocidades, né? Aparecem as velocidades. Então, eu vou inserir essas expressões aqui nessas equações aqui, ó. Então veja que está aparecendo derivada da tensão em relação a x, derivada da tensão em relação a y, em relação a z, mas vai ser uma derivada em relação à tensão, ou seja, aqui já tem derivada, ó, do divergente de velocidade, já tem outra derivada, então vai aparecer derivadas segundas aqui, né? Derivadas segundas em todos os termos, tá, ok? Então é por isso que aparece isso aqui, ó. Então, esse lado é o lado de massa vezes aceleração, que se manteve, o que mudou foi isso aqui, ó. Força de corpo, que já tinha, apareceu aqui um termo de pressão, que está associado com a tensão normal, e vai aparecer uns termos de derivada segunda, tá certo? Que estão associados às tensões de cisalhamento e à tensão normal também, tá? Essas expressões elas já estão também trabalhadas supondo a hipótese de escoamento incompressível e de viscosidade constante, ou seja, a viscosidade não varia no espaço nem no tempo. Portanto, por isso que ela saiu, a rigor ela estaria dentro da derivada e caiu fora. Tá? Então, essas expressões, gente, que estão colocadas aqui, são as expressões, um dos grupos de expressão mais famosos da mecânica dos fluidos, que são chamadas de equações de Navier-Stokes, tá? Para um escoamento incompressível e com viscosidade constante. Se eu tivesse condições de resolver essas equações do jeito que elas estão aqui, elas não têm solução, tá? Essas equações do jeito que elas estão aqui. Se eu tivesse condições de resolver elas do jeito que estão aqui, eu teria que ter condições de calcular U, V e W para qualquer parte do meu escoamento, qualquer coordenada x, y, z, em qualquer instante de tempo do meu escoamento. Tá certo? Veja que eu tenho mais uma variável aqui que é o P, ó. Então, na verdade, eu tenho quatro variáveis, P, U, V e W. Eu preciso de mais uma equação, essa equação seria a equação da conservação da massa, que a gente viu, a equação da continuidade. Então, eu deveria ter condições de resolver esse conjunto de equações, 4x4. Não estou falando como resolver, mas existe solução, mas não analítica, né? Separar variáveis e integrar, isso aí não existe, né? A gente já está vendo que é muito complexo. Então, de fato, a solução dessa equação, até hoje ninguém conseguiu resolver ela analiticamente, né? O que acontece? Você pode resolver ela numericamente, utilizando estratégias numéricas, então, usando técnicas, né, de solução de equação diferencial parcial. Então, você consegue solução numérica de EDPs, e resolver analiticamente para algumas situações simplificadas. Como assim simplificado? Posso pegar uma determinada situação simplificada, dizer que é permanente, problema em regime permanente, não vou ter variação temporal, né? Meu problema é unidimensional, ou meu escoamento ele só tem uma componente na direção x, então só tem u, então onde aparecer v e w eu cancelo. Então assim vai, né? Então para essas situações você no final vai chegar numa equação diferencial que poderá ser tratada analiticamente e resolvida para obter o perfil de velocidades ou campo de velocidades analítico ou exato, que é uma solução exata da equação. Ok? Bem, então vamos fazer um exercício para aplicar, né, nessa equação que a gente acabou de ver. Tá? Esse exercício diz assim, ó, nós temos um escoamento de um líquido no sentido descendente sobre uma superfície plana e inclinada. Então nós temos aqui esse fluido, isso aqui, imagino que isso aqui seria o filme, né? Poderia ser um filme de óleo escoando sobre um plano inclinado. Esse plano inclinado é de, então, inclinação de 15 graus, existe uma profundidade B em relação ao plano da tela, né? Tem uma espessura de filme,
aceleração da gravidade nesse sentido. Tá? E a gente já aqui estipulando um sistema de coordenadas XY aqui. Né? Então o sistema de coordenadas seria em função daquilo que você desejar, né? Você pode colocar da forma que você quiser. O que ele pede aqui? Ó? A gente tem esse escoamento, e esse escoamento ele é laminar, então é padrão em lâminas, não é um escoamento turbulento. A gente já falou pouco sobre isso no curso, rapidamente, nós falaremos um pouco mais detalhadamente daqui a algumas aulas. É um escoamento permanente, completamente desenvolvido, essa palavra ou essa expressão é nova para a gente aqui, e de espessura H, constante, uma espessura que não varia. Simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Obtenha expressões para o perfil de velocidade do líquido, distribuição de tensão de cisalhamento, vazão volumétrica e velocidade média. Tá? Depois ele diz aqui para a gente... O resto aqui é menos importante. Acho que esses aqui são... Até aqui é o ponto mais importante para esse problema. Tá? Resolver algebricamente. Depois a substituição de valor para calcular valores numéricos. Tá? Então esse é o problema. Veja que ele está pedindo para a gente, ó, determine o perfil de velocidade. Então a gente vai fazer algo aqui que a gente ainda não fez no curso. Né? A gente já determinou distribuição de tensão de cisalhamento a partir de um perfil de velocidade fornecido. Mas agora a grande diferença em relação ao que nós já fizemos até agora no curso é nós aplicarmos a equação da conservação da quantidade de movimento linear, ou as equações de Navier-Stokes, para obter uma equação diferencial simplificada que nos permita integrá-la e obter assim uma equação algébrica que relaciona componentes de velocidade em função de uma coordenada espacial. É isso que nós queremos fazer. Ok? Então vamos lá. Nós vamos ter de partir das equações do movimento, que é a equação da continuidade, essa daqui, né, ou conservação da massa, e as equações da quantidade de movimento em x, y e z. Veja que essas equações já estão escritas, principalmente essas do movimento, né, da conservação da quantidade de movimento, ou Navier-Stokes. Então, elas estão escritas considerando um fluido com viscosidade constante e um fluido incompressível. Tá ok? Então, essas já são duas hipóteses que estão listadas aqui, ó. Escoamento incompressível, viscosidade constante. Outra hipótese que nós estamos adotando é a seguinte: esse escoamento está acontecendo nesse plano descendente. Então, eu vou posicionar meu sistema de coordenada aqui de forma conveniente. Vou botar esse perfil de velocidade alinhado com uma direção x. Ok? Eu vou fazer o y crescendo com a espessura do filme aqui. Eu vou imaginar que esse meu plano, então, tem uma profundidade b, ele é suficientemente longo e que as variações do campo de velocidade não variem, ou o meu campo de velocidade não varie e nem tenha componente de velocidade na direção z, que seria a direção do plano, né? Ou seria a direção que é perpendicular ao plano da tela. Tá certo? Então eu estou dizendo que eu não tenho componente na direção z, porque eu acho que é uma aproximação razoável, principalmente se nós tivermos um plano bastante profundo, né? Tem 1 metro de profundidade, então os efeitos de borda desse plano aí poderiam ser desprezados, e que nós não temos nenhuma variação na direção z de propriedade, ou seja, esse plano aqui, as propriedades dele se mantêm, né, ao longo dos infinitos planos na direção z aqui, paralelos ao plano dessa tela. Uma outra hipótese que está sendo feita é que então o escoamento é completamente desenvolvido na direção do escoamento. O que significa um escoamento completamente desenvolvido? Um escoamento completamente desenvolvido é aquele em que as propriedades do escoamento não variariam mais na direção do escoamento. Então, assumindo aqui que a nossa direção principal do escoamento é x, tá vendo o perfil de velocidade aqui, né? O fluido vai escoar no sentido descendente, então certamente
a principal direção desse escoamento é a descendente aqui, que está alinhada com o meu eixo X. Então, ao considerar o escoamento plenamente desenvolvido, eu estou assumindo que as propriedades não variam na direção X. Ou seja, esse perfil de escoamento, ele, se eu fosse avaliar ele em qualquer posição X, ele não mudaria. Ou seja, eu vou tentar fazer ele parecido aqui, né? Ele seria a mesma coisa, né? Tá certo? Ao longo do comprimento aí do meu plano, né? Comprimento na direção X. Então essa é uma hipótese, tá? Essa é uma hipótese. Certamente lá no início do plano, lá em cima, quando o óleo começa a escoar, ele vai ter um período de adaptação do escoamento. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar de escoamento interno, tá? Que é tópico de capítulos adiante, tá? A gente vai falar sobre desenvolvimento de escoamento. Mas eu acho que por enquanto não é difícil para vocês, assim, ou vocês, aparentemente, não sei se é uma dificuldade, você aceitar isso, né? Que esse escoamento não varia ao longo do seu comprimento, ele permanece com o mesmo perfil de velocidade, tá? Outra condição que a gente vai considerar aqui é que esse escoamento ocorre em regime permanente, ou seja, ele não varia no tempo, tá certo? Nenhuma das propriedades. Então, a partir dessas 5 hipóteses que foram feitas aqui, eu vou conseguir simplificar bastante o meu problema e sim vou conseguir obter uma solução analítica para o perfil de velocidade. Ok? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para a equação da conservação da massa. Tela colocada aqui, né? Vamos lá. Regime permanente, né? O primeiro termo, que é a variação da massa específica com o tempo, é zero. Regime permanente, não varia, né? Ou incompressível, tanto faz. Por uma hipótese ou pela outra eu consigo zerar esse termo, tá? Escoamento incompressível, na verdade o meu ρ vai pular para fora dessa expressão, porque não vai variar no espaço, e vai poder cortar, vai poder cair fora da minha expressão, né? Vai ficar então o termo aqui, que é du dx, né? Vai ficar assim, du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero, né? Isso aqui é equivalente a divergente de velocidade igual a zero, né? Então o que eu posso dizer olhando para a expressão? Olha, nada que acontece na direção z está sendo considerado aqui nesse problema, ou seja, isso aqui é zero. E outra coisa que eu posso dizer é o seguinte, ó, hipótese 4, meu escoamento é plenamente desenvolvido. Isso quer dizer que a velocidade na direção x não varia mais, o perfil de velocidade na direção x. Então, nessa seção que eu estou analisando, né, o problema que eu estou analisando na placa, então eu posso dizer que isso aqui vale zero. Consequentemente, o meu dv dy igual a zero. Ou seja, a velocidade ou a componente de velocidade na direção y, que seria nessa direção, a componente do vetor velocidade na direção y, ela não varia na direção y. É isso que essa expressão está dizendo. Componente do vetor velocidade na direção y, né? A rigor, o meu vetor velocidade vale isso aqui, né? O i mais vj mais wk. Esse cara não vai existir, porque a gente já falou que não existe, mas não falamos nada com relação a v. Nós só falamos que du dx não existe, porque é completamente desenvolvido, mas em relação a v nós não falamos nada, não fizemos nenhuma hipótese. E nem precisa. Isso vai vir naturalmente das nossas relações agora. Por quê? Porque veja que, pelo princípio do não escorregamento, a velocidade na parede ou na superfície do plano inclinado tem que ser igual à do plano. Ou seja, o vetor velocidade na posição y igual a zero, né? E para qualquer x, né? Vai ter que ser igual a zero, que é a velocidade do plano. Está parado, né? É zero vetor aqui, né? Então é zero de i mais zero de j. Zero de k eu nem vou escrever porque a gente já sabe que é, né?
Ou seja, se a minha velocidade, se o meu vetor, se a minha componente y de velocidade, né, v, vale zero na posição y igual a zero, e se dv dy igual a zero, conservação da massa, ou seja, a velocidade v não varia em y, ou seja, ela tem que ser igual para ao longo de toda a espessura do filme. Eu concluo então que, né, daqui eu concluo que v não varia com y, e daqui eu concluo que v é igual a zero em y igual a zero, portanto, o meu v vai ser igual a zero. Ou seja, eu não tenho componente velocidade na direção y nem na direção w, então meu escoamento é único exclusivamente dado por uma componente x de velocidade, e ele vai ser unidimensional porque ele só vai ser função de y, essa velocidade u, né? Não vai variar com x nem com w. Tá certo? Então essa é a primeira análise que eu fiz. A partir da conservação da massa eu já concluo que eu não tenho velocidade na direção v. Então quando eu vou olhar a minha equação, as equações Navier-Stokes, eu já vou olhando para isso aqui sabendo que eu vou poder cortar várias coisas, né? Então vamos começar em x aqui, ó, direção x, essa primeira equação. Aqui eu vou poder cortar tudo que é função do tempo, que é permanente. Tudo que varia com z ou que tem w multiplicando é zero. V está multiplicando, eu já vi que v vale zero, é zero. Du dx completamente desenvolvido, não varia com x, é zero. Né? Força de corpo eu tenho, porque isso aqui é um plano inclinado. Então eu posso estar imaginando que parte do peso desse fluido está distribuído na direção x e parte do peso desse fluido na direção y. Não posso cortar. Tá? E o que eu posso dizer em relação a dp dx? Bem, com relação a dp dx, o nosso escoamento é dito que é plenamente desenvolvido. Tá? Então aqui, esse plenamente desenvolvido, eu posso considerar aqui que num primeiro momento a pressão, a variação da pressão ao longo de x poderia ser desprezada, essa variação. Tá? Então isso aqui poderia ser uma hipótese aí para esse momento. Aqui, plenamente desenvolvido também, vale zero. Variação na direção z vale zero. Esse termo não, né? O variando com y, eu não posso cancelá-lo. Com relação a y, ó, dv dx, o v vale zero. Então aqui vai a zero, aqui vai a zero, aqui vai a zero, aqui vai a zero. Rho g y eu tenho, que é a componente da gravidade na direção y. dp dy, não posso zerar também, porque, olha só, velocidade v na direção x, ó, tudo que tem v é zero, né? A gente já viu pela conservação da massa que a velocidade é zero. Ou seja, aqui eu já estou vendo que eu tenho uma componente da gravidade, força de corpo na direção y, que está se equilibrando com dp dy. Né? Então eu não posso zerar. Tá? Isso vai existir aqui. Direção z, tudo zero, né? dp dz, não vou ter força de gravidade na direção z e nem... Aqui vai ser realmente tudo zero, né? Tá certo? Então o que vai acontecer? O que vai ficar aqui para mim? O que vai ficar é uma relação na direção x, uma na y e uma na z. Na z não vai me servir para nada. Agora na direção x e y vai ficar isso aqui, ó. Na direção x eu vou ter um ρ gx mais mi d2u dy2. Na direção y igual 0 igual a ρ gy menos dp dy. Então olha para essas equações, a gente já consegue fazer uma interpretação física delas. Veja aqui que essa equação diz aqui, ó. Essa equação diz que eu tenho uma força de corpo atuando na direção x, né? Que na verdade vai ser a projeção desse vetor aqui, né? Então eu vou ter esse vetor aqui, né? Como se fosse assim, né?
para ele aqui, né? Então eu vou ter uma componente aqui e outra aqui, né? GY e GX, né? Tá certo? Então eu vou ter na direção X, eu vou ter uma força motriz para esse escoamento, que vai ser o peso do fluido. Concordo que quanto maior a inclinação desse 15 graus aqui, à medida que eu for aumentando, o meu fluido vai querer escoar mais, vai ter maior facilidade para escoar, né? Tá certo? Vai ser justamente o seno desse ângulo, a componente seno vezes o vetor gravidade, que vai me dar a força motriz que vai querer impulsionar esse fluido para baixo, né? E isso vai ser equilibrado pelo que, né? Numa situação de equilíbrio aqui, né? Um somatório de forças. Eu tenho uma força de corpo na direção X que está contrabalanceando com uma força que é o que a gente vai chamar de uma força viscosa, que é a resistência ao escoamento aqui. Eu vou ter a parede que vai estar querendo segurar o fluido, né? E daí eu vou ter um equilíbrio entre essa força de resistência do fluido, né, que está associada com a viscosidade, lembra lá, tensão, cisalhamento, e a força de peso do fluido na direção X. Tá? Enquanto que do ponto de vista de Y aqui, nós teríamos, nós não temos escoamento na direção Y. Então, olhando o problema na direção Y, nós temos força de corpo na direção Y, que seria o peso do fluido nessa direção, está sendo contrariado ou equilibrado pelas forças de pressão. Então essa equação é a equação da estática dos fluidos na direção Y. Eu não tenho escoamento na direção Y. Então se eu pegar essa equação aqui, né, integrar, eu vou ter uma coisa do tipo P menos P0 igual a ρg Y, que é a nossa equação da estática dos fluidos, né? Então essa equação é a equação da estática dos fluidos. Ok? Então veja de onde é que está saindo, né? As coisas todas se conectam no final das contas, né? Essa equação que nós vimos lá atrás para o fluido estático está sendo obtida aqui também para um fluido em movimento a partir da simplificação de uma equação maior. Tá ok? Desculpem. Então vamos começar a manipular as equações. Então eu vou ter primeiro aqui para essa equação na direção x, isso aqui é uma derivada parcial, ó, de 1 em relação a y. Mas como a gente já sabe que u não varia com o tempo, nem com x, nem com z, essa derivada parcial em relação a y posso transformar numa derivada total, né? Uma derivada ordinária que nós chamamos. Isso aqui é importante porque agora vai permitir que eu separe variáveis e integre de forma exata, né? E definida. Então eu vou ter que d2u dy2 igual a menos ρg seno de θ, né? Então esse g seno de θ é minha componente x, né? Meu θ está aqui, ó. Esse θ que está aqui está ali. Então é o g seno de θ, tá? Ele passou para o outro lado e virou negativo, tá certo? Ele é positivo a princípio porque ele está alinhado no mesmo sentido de positivo de x, né? Passou para o outro lado e virou negativo. Dividido pela viscosidade, né? Então essa turma passou lá para o outro lado. Menos ρgx por μ dá isso aqui. Menos ρg seno de θ sobre μ. Vou integrar isso aqui uma vez. Vai ficar um y aqui aparecendo nessa multiplicação, mais uma constante. Integro de novo. Vai dar menos o ρg seno de θ 2μ, y quadrado, né? Esse y quadrado sobre 2, mais c1y mais c2. Então isso aqui é a solução geral da equação diferencial ordinária da EDO. Veja que deu uma parábola, uma solução quadrática, né? Já é uma coisa com a cara desse perfil, que lembra que a gente, nos nossos problemas lá atrás, escoamento entre duas placas, a solução é dada por, tinha lá uma parábola, né? Que é uma solução típica para um escoamento laminar, realmente, em várias situações simplificadas, tá? Unidimensionais. Bem, então agora para obter a solução particular que nós chamamos, eu preciso substituir as condições de contorno. Preciso de duas relações, uma para C1 e uma para C2. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os contornos desse problema. Um contorno claro é esse aqui, né? A gente até já usou para conservação da massa.
Então eu vou ter o seguinte, ó, que a velocidade, então, U, componente U de velocidade em y igual a zero, vale zero. Então U de y igual a zero, não escorregamento na parede, né? Se eu jogar zero aqui, 0 e 0, vou tirar que o meu C2 vale 0. Então, beleza, está feito. Outra condição, vamos olhar para o outro contorno, outro extremo aqui em cima. O que eu posso dizer disso aqui? Aqui também vou precisar fazer uma abstração, um exercício aqui mental, né? Imagina que aqui está escoando ar, né? Ou que tem ar aqui. Tá certo? O ar, ele vai exercer uma resistência muito pequena e a gente vai poder desprezar ao escoamento, né? É como se tivesse uma parede de ar aqui, né? Certo? Mas o ar ele acaba sendo também, bem na vizinhança aqui da superfície de líquido, ele acaba sendo arrastado junto. Então a gente pode acabar falando aqui que a tensão de cisalhamento na superfície livre ela é nula. Meu tal de yx, né? E y igual a h, aproximadamente zero, vai ser muito pequeno. Se eu tivesse um outro fluido escoando junto aqui, ó, imagina que eu tivesse duas camadas de fluido. Eu teria um outro perfil de velocidade aqui, talvez, né? Aí sim, aí um ia tentar aí fazer uma força em relação ao outro, ia ter uma tensão ali, né? Diferente de zero, né? Mas o ar é um fluido muito menos viscoso, né? Do que um líquido aqui, provavelmente, de modo que a gente pode desconsiderar essa tensão, dizer que ela é nula. Ou seja, na superfície livre aqui. Então eu posso dizer assim, ó, que du dy igual a h igual a zero. Eu tenho meu du dy aqui, ó, a expressão para ele aqui. Y igual a h, substituo h aqui. Isso aqui é igual a zero. Então eu vou tirar que o meu C1 vai ser igual a ρg seno de θh sobre μ. Ó, ρg seno de θh sobre μ. Jogo meu C1 e meu C2 na expressão genérica e obtenho a minha expressão algébrica para o perfil de velocidade, que vai ser U de y igual a ρg seno de θ sobre μ, que vale meu C1, né? Vezes h, na verdade, né? Aqui já está contraída, ela já está organizada, né? Não, é só manipulação matemática, né? Se você jogar isso aqui e esse C2 igual a zero, aí vai botar em evidência teu C1 com esse cara aqui, vai sobrar um hy menos y quadrado sobre 2. Então esse perfil está representado graficamente por isso daqui, ó. É uma parábola, né? À medida que o meu y aumenta, a minha velocidade vai aumentando. Para y igual a 0, 0 e 0, meu vale 0. Para y igual a h, posso querer calcular minha velocidade também. Ela vai ser a velocidade máxima, tá certo? Desse escoamento. Se eu derivasse esse perfil de velocidade em relação a y igualasse a 0, eu ia calcular, né? Vai achar o ponto de y que a velocidade é máxima, e depois eu poderia calcular a velocidade máxima, né? Vamos lá, distribuição da tensão cisalhante. Então agora, coisas que a gente já sabe, uma vez que eu tenho o perfil de velocidade calculado, faço μ du dy, né? Eu não tenho a componente dv dx que a gente viu anteriormente, lá não tem, nas relações constitutivas, né? Porque eu não tenho velocidade x, velocidade y, né? E ela também não varia em x, nesse caso. Então eu vou ter essa expressão aqui. Então agora matemática só, né? Tal yx igual a μ dy do nosso perfil de velocidade. Então deriva ele em relação a y. Isso aqui já foi feito, né, em listas de exercícios anteriores. Então eu vou ter um h aqui e vai aparecer um y aqui, ó, da derivada, né? Isso aqui vai derivar, vai ficar 2, corta com 2, vai aparecer um y. Então vai aparecer isso aqui, ó, o ρg seno de θ h menos y, né? Isso daqui vai ser a nossa tensão,
né? Ou seja, essa tensão ela é positiva. Ó, tá escrito aqui, ó. Sim, porque o meu y vai ser sempre menor do que o h para qualquer posição da parede. Se for y igual a zero, se for y igual a h, ou se for qualquer valor entre 0 e h. Ela vai ser sempre positiva e ela vai ser nula na superfície livre, né? Quando y vale h, isso aqui vai ser zero. As coisas têm que fechar, né? É até uma boa forma de verificar isso para ver se não houve erro na manipulação. E a tensão vai ser máxima junto à parede, onde o gradiente de velocidade é máximo. Ó. A inclinação da curva, ela vai diminuindo, ó, a derivada. À medida que você avança em y, teu du dy vai diminuindo. Du dy é máximo na parede. Então ali tu vai ter a tua máxima tensão de cisalhamento, né? Na parede meu plano de y é positivo, né? Tá aqui, ó. Tá certo? Como a minha tensão é positiva, ela vai atuar no sentido de x positivo, né? Aquela história do fluido querendo arrastar a parede. Ele está escoando sobre a parede, está querendo arrastar a parede. E a tensão da parede, né, exercida na parede sobre o fluido, é o contrário, é ação e reação, né? O fluido está querendo segurar a parede. Então, no fluido, a moléculazinha de fluido, se eu tivesse então um plano de y negativo, cortando aqui, ó, olhando para baixo, eu tenho que ali vai atuar uma tensão no sentido negativo de x, segurando o fluido. A vazão volumétrica eu vou ter como uma integral da velocidade na área. Isso aqui a gente acabou de ver a aula passada, né? A velocidade, então, eu acabei de obter o perfil de velocidade. O nosso dA é b dy, onde b é a largura, né? Aquela história da projeção aqui, né? Projeção, se eu enxergar isso aqui de cima, vou ter aqui um elemento infinitesimal dA. Isso aqui seria a minha largura. Isso aqui seria dy, né? Essa estreita faixa aqui dy, então o meu dA seria igual a b dy, né? Então, isso tudo é constante, o θ não varia, as propriedades não variam, largura, tudo cai fora, vai ficar uma integral em y disso daqui. Limite de integração de 0 a h, que é a espessura do filme, está resolvido, né? Vazão volumétrica em função da espessura, da viscosidade, parâmetros geométricos e propriedade de fluido, né? Tá certo, gente? Velocidade média, temos a vazão, conhecemos a área, definição de velocidade média, vazão sobre área. Então aqui é só matemática, não tem muito segredo, né? E aqui no final eu quis escrever a espessura do filme em função da vazão. Então basicamente o que peguei foi essa expressão que tinha antes aqui, ó, né? Vazão, espessura do filme. Só passei multiplicando 3.000 vezes Q de vazão, passa dividindo o resto para o outro lado e tira uma raiz cúbica, né? É isso que está aparecendo aqui, ó. Substituindo alguns valores típicos aí de engenharia para a gente ter uma noção, né? Se eu substituir H igual a 1 milímetro, ângulo de 15 graus, largura de 1 metro, para uma densidade igual da água, uma viscosidade igual da água, estou imaginando que fosse água escoando nesse plano inclinado, com uma espessura de 1 milímetro de lâmina d'água, né? Podia imaginar a água escoando num telhado, né? Num telhado de uma casa, por exemplo. Depois de uma chuva, está chovendo lá, uma coisa do tipo, você quer estimar perfil de velocidade, ou estimar a tensão ou vazão de água, né? Então, isso aqui poderia talvez ser uma primeira aproximação, né? Daí você chega aqui que a vazão é quase 1 litro por segundo, certo? Utilizando essa expressão aqui, ó. Ok? Então era isso que eu queria demonstrar para vocês. O nosso próximo passo agora vai ser, agora que nós conhecemos a equação de Navier-Stokes, nós vamos dar uma simplificada nela para estudar casos em que nós podemos desprezar o efeito das tensões de cisalhamento, tá? E daí a gente chama isso de escoamento invícido, ok?